Viajando com o Biquíni. Vamos hoje viajar para várias capitais da Europa? Boa noite, gente. É isso aí, hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente. Em vez de ir para um lugar apenas, um país, nós vamos visitar várias cidades, várias capitais. Porque eu acho que tem algumas capitais que elas não representam muito bem o país. Então que elas não são nem visitadas na verdade, né? Por exemplo, se você vai para a Turquia, você não vai para Ankara, que é uma cidade lá no meio do país. Todo mundo vai para Istambul, que é a cidade mais famosa, mais conhecida, maior. Austrália também. Pouca gente vai para Canberra, a capital. Mas Sydney, por exemplo, uma cidade, né, famosa, conhecida. Outras cidades na Austrália também mais importantes e famosas que a capital. Mesmo aqui no Brasil, o Rio de Janeiro representa muito mais o nosso país do que Brasília, por exemplo, que ficou mais como uma capital administrativa, política. Então, por isso, hoje eu vou mostrar para vocês duas capitais que são cidades assim que quase ninguém conhece. Eu mostrei aqui, esse ano a gente fez viagem para Albânia e para Montenegro. Então, tanto Podgorica, capital da Montenegro, como Tirana, capital da Albânia, são cidades muito pouco turísticas, né? Aqui eu mostrei Montenegro, a gente viu Budva, Kotor, cidades super turísticas, badaladas. Na Albânia também, Sarandi, Durrës. E essas duas capitais, mas são também cidades importantes. A gente vai ver hoje então. Então são duas cidades, duas capitais ligadas geograficamente, porque são países vizinhos, a Albânia e Montenegro. E depois nós vamos para duas capitais que, ao contrário dessas duas, são duas cidades muito famosas e que representam muito bem o país. Nós vamos para Paris, na França, e Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina. Por que eu escolhi essas duas cidades? Apesar delas não serem próximas, porque elas estão assim intimamente ligadas, principalmente nesse ano de 2014, onde a gente está comemorando 100 anos da Primeira Guerra Mundial. E Paris, como todo mundo sabe, foi o campo de batalha da Primeira Guerra Mundial. Então, esse ano, todos os países que participaram da guerra estão celebrando, estão fazendo encontros, falando sobre isso. E em Paris, no Champs-Élysées, está acontecendo uma exposição de fotografias muito bacana, celebrando justamente os 100 anos dessa guerra, né? São 100 fotografias. E acontece que Sarajevo está intimamente ligado a isso, porque foi em Sarajevo que aconteceu um evento que desencadeou a Primeira Guerra Mundial, né? O assassinato do arquiduque Ferdinando, que foi o pretexto, né? Vamos dizer, a gota d'água para estourar a Primeira Guerra Mundial. Então vamos ver essas quatro capitais. Solta aí, por favor, Fê, as imagens de hoje. Essa é Tirana, capital da Albânia. Tirana foi fundada em 1614 por Süleyman Pasha e é atualmente o maior centro industrial e comercial do país. Aos poucos, a atividade turística vai aumentando na cidade, apesar dos problemas que a gente sabe dos países ali por perto, né? O Kosovo e a Sérvia, enfim. Essa área é povoada desde o Paleolítico e remontando a um período de 10 a 30 mil anos atrás. Essa é uma das primeiras regiões da Albânia a ser habitada. A gente está vendo aí o povo, né, bem eclético, assim como tem pessoas normais, tem muçulmanos, tem o pessoal das montanhas, que são mais tradicionais, né, o pessoal do norte do país. A cidade ela começou com uma mesquita, um centro comercial e um hammam, que é uma sauna turca, já que o Süleyman Pasha era um turco otomano. E começou justamente aí nessa praça aí, né? Como a cidade estava na rota das caravanas, ela cresceu e desenvolveu muito até o século XIX. A mesquita aí desse centro, ela foi construída nesse período, né? É a Ethem Bey Mesquita, e ela empregava os melhores artesãos do país. Em 1821 ela foi construída. Essa aí é a Iskandar Square, né? Muitos edifícios de importância histórico-cultural foram demolidos para essa praça ser construída. Para a identidade histórica da cidade, esse aí foi um momento crítico, né? E durante a Guerra dos Balcãs,
Tirana, ela foi ocupada pelos sérvios, né? Foi uma cidade que teve muitas batalhas também, muita história, mas é uma cidade bacana, né? Eu acho bonito esses prédios aí. Ela foi também uma época, assim, construídos muitos prédios no estilo socialista, né? Como na Rússia, como todos esses países aí do leste europeu. E essa cidade, ela já viveu muitos dramas, né? Quem vê hoje essa tranquilidade, essa praça aí, essa tranquilidade toda, não imagina tudo que esse povo sofreu durante a terrível, né, ditadura do Enver Hoxha, né? A Albânia foi um país que ficou completamente fechado para nós aqui do Ocidente, para todos os países mesmo próximos ali da Europa. E agora vem se abrindo, a gente viu aqui no programa os lugares incríveis, Sarandi, o Porto de Durres, praias lindas, e Porto Palermo, né, uma praia deserta maravilhosa, com castelo na beira da praia, e tudo isso ainda, vamos dizer, quase intocado, né? Poucos turistas vão ainda ao país com medo, né? Porque a história do país realmente é uma história muito de guerra, crueldade, e como esses países fechados, as pessoas não imaginam como é realmente. Então, Tirana é uma cidade que realmente pouquíssimos turistas, mas que eu acho que em poucos anos isso vai mudar completamente. Está aí a mesquita, como a gente vê nesses países, a mesquita do lado da igreja, né? Esses países são assim, né? São uma mistura de religiões e etnias. E aí a gente está partindo da cidade e já estão chegando em Podgorica, que é a capital de Montenegro, também a maior cidade do país. Ela era conhecida, essa cidade, como Titograd, né? Cidade de Tito, né? O grande general Josep Broz Tito. Ela foi capital de 1946 a 1996. Eu confesso que eu fiquei chocada quando eu cheguei, porque essa é uma cidade assim, muito parada, muito pequena, né? Era um domingo também. Eles têm a mania de construir esses bonecos, esses transformers em toda a cidade. Tem várias como esse. Esse aí está na praça principal, mas também tem outros. Essa cidade, então, ela tem uma posição favorável por causa da confluência dos rios Ribnica e Moraca, que é um ponto de encontro fértil, né, das planícies Zetas e Biglochlat. A cidade fica perto também de centros de esquis importantes. A população é de 156 mil habitantes. A população de Podgorica na Primeira e Segunda Guerra, gente, era de 13 mil habitantes. Mas ela foi bombardeada 70 vezes na Segunda Guerra. Teve 4 mil mortos. E depois disso ela se desenvolveu rapidamente, se tornou um grande centro econômico, cultural e comercial. E é o centro, né, do país, com o parlamento, o governo, mas o presidente mora em Cetinje, que é uma outra cidade próxima dali. E Montenegro está bem no centro, né? Podgorica, desculpe, está bem no centro de Montenegro, e em contraste com o resto do país, ela é uma cidade plana, porque a gente viu aqui em Montenegro, lá em Budva, em Kotor, no último programa, que é todas montanhas, né? São esses dois países, né? Tirana, Montenegro e Albânia fazem parte das montanhas Balcãs, mas Podgorica é uma exceção, então, e é uma cidade bastante plana. Mas é uma cidade interessante que também vale a pena ser visitada, apesar de não ser como o resto do país, né? Tão agitado, mas tem uma cidade que tem seu valor, tem muita história, 30% da população do país vive aí. Podgorica significa embaixo da Górica, né? Embaixo da montanha. A cidade já era conhecida na época romana, grega, quando foi fundada, no século XI. Antes ela era chamada Bisminum. Depois, na Idade Média, ela foi conhecida como Ribnica, e depois o nome Podgorica foi usado pela primeira vez em 1323. Depois de Titograd, em homenagem ao general Tito, como eu falei, que era na época o grande presidente da Iugoslávia, né, que mantinha esse país unido, porque depois, como a gente sabe, a Iugoslávia se desmembrou então em 7 países atualmente. E aí chegamos em Paris, né? Aí saía a La Défense, o Arco de La Défense, lugar famoso, né? Paris é uma capital bem diferente, né, de Tirana e Podgorica. Segundo alguns, é uma das mais lindas do mundo. Aí para a Torre Eiffel, a gente já não consegue mais imaginar Paris sem ela. E eu escolhi esse local aí, que é um local agora
que está tendo assim muita importância. Além da Torre Eiffel, né, com sua elegância funcional, esse aí agora tem um monumento aí, bem na frente aí, a gente está vendo um monumento em homenagem à morte da princesa Diana, né? A princesa Diana, que morreu em agosto de 1997 num acidente de carro, justamente aí entrando nesse túnel, fugindo, né, de 9 fotógrafos em motocicleta, e bateu ali no túnel e morreu, né? O motorista morreu na hora e o Dodi Fayate, o namorado dela, ela ainda ficou viva, foi para o hospital, ainda disse, me deixe em paz, né? Mas coitada, teve uma hemorragia interna terrível, né? O coração foi parar do lado direito do peito, né? É uma tristeza. Então esse monumento, inclusive, eu acho que o de Londres é o mais bonito, né? No Hyde Park, com o laguinho e tal. E aí Montmartre, né? O coração de Paris, né? Eu escolhi Montmartre porque eu acho um lugar assim muito bacana. Montmartre, esse daí é o único morro de Paris, né, onde está situada a Basílica, né, de Sacré-Cœur, aí no topo do morro. Essa região aí ao redor é uma região que eu acho assim, mais característica de Paris, né? Ali embaixo tem Pigalle, né, Barbès-Rochefoucauld, e ali tem os bares, tudo aí em volta. Paris, então, é essa cidade incrível, né? Uma cidade assim muito visitada desde sempre. É incrível Paris, porque você entra num lugar famoso e sai num outro mais famoso ainda, mas esse aí é um dos lugares preferidos para mim, porque atrás dessa igreja que tem essa cúpula branca linda, o maior sino de Paris, ali tem uma pracinha cheia de árvores, onde se reuniam antigamente, né, todos os artistas, né, da época, Degas, Picasso, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Renoir, Monet, Zola e muitos outros se reuniam aí. Inclusive tem o ateliê de Picasso aí perto. É um lugar incrível, né? O lugar mais alto de Paris, onde a gente tem uma visão panorâmica fantástica da cidade, né? E Paris é essa cidade incrível que sempre reuniu artistas, intelectuais de todas as partes do mundo. Na verdade, essa região aí, se tem notícias de civilização em Paris desde o ano 800 a.C. E aí a gente está no Champs-Élysées, né? O Champs-Élysées é o famosíssimo, todo mundo conhece, e onde a gente está vendo então, que eu queria mostrar essa exposição de fotografias celebrando os 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Como eu disse, Paris foi o campo de batalha dessa guerra, né, que reuniu tantos franceses como outros países aliados. Isso aí é uma homenagem, né, para as pessoas, né, para as pessoas que participaram dessa guerra, uma guerra que mobilizou todo o país, né, que tantas mudanças aconteceram, e foi o primeiro grande conflito mundial, né, essa Primeira Guerra. Então tem essa exposição, né, que é chamada Merci, né, 100 fotos para um centenário, muito bacana nessa avenida aí que termina lá no fundo com o Arco de Triunfo, né, o símbolo, né, do poder do Napoleão, e muito bacana, né, são fotos assim das pessoas, né, assim, ordinárias, pessoas comuns que participaram. É um documento excepcional, né, sobre essa guerra, homenageando então todos os estrangeiros também engajados ao lado da França. São cenas da vida cotidiana atrás do fronte de batalha, dando ênfase então para a mobilização total do país, né? A participação dos parisienses no conflito e também de todas as outras pessoas. Com o cotidiano, com a guerra, o cotidiano dos franceses foi totalmente alterado. E essas fotografias de 250 por 1,20, elas são acompanhadas ali de legendas em francês e inglês, para todo mundo ver que visitar Paris esse ano. Muito bacana, né? Esses aí são pontos assim que eu acho que representam bem Paris, né? Essa parte aí é a parte mais, assim, vamos dizer, mais fina da cidade, onde está concentrada ali as boutiques, tudo isso. E aí a gente parte imediatamente para Sarajevo, né, gente? A gente já vê completamente diferente. Esse aí é o Bar Karcija, né? O antigo mercado, centro cultural e histórico de Sarajevo. Sarajevo é uma cidade importantíssima. Esse centro aí foi construído no século XV, durante o Império Otomano. A gente vê bem, né, a diferença, né? Bastante turista, né? Bastante mesmo, de todas as partes do mundo. Incrível, porque isso aí era em pleno verão europeu, um calor danado. E apesar de uma cidade sem mar, estava todo mundo aí, assim, muita gente visitando, e os muçulmanos também ali dos países próximos.
É uma cidade cheia de história, né? Onde aconteceram protagonistas de eventos importantíssimos, Sarajevo. E principalmente esse que está sendo celebrado esse ano, que são, né, os 100 anos comemorativos desse evento que desencadeou a Primeira Guerra Mundial, que foi no dia 28 de julho de 1914, né? O arquiduque da Áustria, Francis Ferdinand, justamente, Sarajevo sempre foi uma cidade famosa, né? Justamente com a mulher dele, Sophie, eles foram aí visitar Sarajevo e aconteceu então o assassinato. Tá aí, esse aí é o assassino do príncipe e da mulher dele. Essa esquina aí, tá vendo como todo mundo para, ela é bem sinalizada, é a esquina mais famosa de Sarajevo, justamente todo mundo vai aí para relembrar, para se informar mais sobre isso. Aí está o príncipe, né, que morreu em 1914 e foi justamente o estupim, né, a gota d'água, a desculpa que eles tiveram para desencadear então essa terrível Primeira Guerra Mundial, né, uma guerra cruel. E esse lugar então ficou famoso, né, imortalizado. Todo mundo que vai a Sarajevo tem que passar por aí. É uma cidade muito bacana, floresceu muito durante o século XVI e XVII, é uma das cidades, sem dúvida nenhuma, mais importantes dos Balcãs. Esse aí é o rio Miljalka, né, que atravessa toda a cidade, de leste a oeste, é um dos ícones geográficos da cidade, e aí está a esquina mais importante de Sarajevo, um pouquinho dessa cidade, que também é uma cidade muito bacana, que merece ser visitada, porque ela é bastante interessante, bastante diferente de todas as outras, apesar de que na Bósnia tem outras cidades bacanas também, Mostar, como a gente viu aqui, mas Sarajevo, com todas essas pontes, né, cada ponte mais linda que a outra, essa aí é uma ponte muito famosa, e é isso aí, gente, tá bom de imagem? Ok, gente, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês na próxima quinta-feira, onde eu vou escolher outros lugares bem bacanas desse nosso planeta para mostrar para vocês. Um beijo bem grande e até a próxima quinta-feira. Tchau! Viajando com o Biquíni.